Pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade aí à nossa aula de disciplina de literatura infanto-juvenil, vamos começar a falar hoje sobre conceitos, características e estrutura da literatura infanto-juvenil, tá? Então, dando continuidade aí ao nosso assunto. As especificidades da literatura infanto-juvenil. Então, pessoal, para a gente falar um pouco sobre o que é literatura infanto-juvenil, né? Essa pergunta, ela não é simples de ser respondida, né? Vamos retomar um pouquinho da história, né, desse modelo literário? Lembram nas aulas passadas que a gente falava que as primeiras histórias, elas eram uma linguagem, vinham da linguagem oral, não tinha escritos, né? Então eram passados aí de gerações. Contavam-se histórias todas, né, com um fundo muito moral, né, de que as crianças, de que ouvissem, aprendessem com o erro dos outros, aprendessem com as situações alheias que aconteceram e não fizesse o mesmo, né? E aprendesse através de ouvir aquela história. A criança só começou a ser percebida como uma criança, né? Não como um adulto em miniatura a partir do século XVII, né? 17, 18. Até então, pessoal, as crianças, elas não tinham nenhuma diferenciação de tratamento, de reconhecimento de que elas estavam numa fase diferente da vida, né? Numa fase de desenvolvimento. Elas participavam em todos os momentos com os adultos. Então, eram momentos tristes, momentos felizes, momentos de morte, de execuções. As crianças estavam sempre presentes. Em discussões de assuntos de adulto, as crianças participavam, as crianças estavam juntas, né? Então, não havia preocupação em utilizar uma linguagem própria, em ter o que passar para essas crianças, né? Era passado mesmo que para os adultos, tá? Depois do século 17, 18, então, as crianças começaram a ser entendidas como crianças que precisavam do seu espaço, precisavam de educação. E aí tem essa questão, esse fundo moral muito forte, né? Na aula passada que a gente esteve junto, a gente viu algumas histórias de contos de fadas, né? A gente viu várias versões aí de uma mesma história. As primeiras versões a gente pode ver que elas são cruéis, elas têm um fundo de sexualidade, elas eram voltadas para a moral e de uma maneira muito explícita, né? O que, com o passar dos tempos, né, essa explicitez, né, essa sensualidade, ela foi sendo retirada, né, foi sendo então passada por uma linguagem mais infantil, ainda contendo esse fundo de moralidade, né, com o passar do tempo. No Brasil, nós temos aí como característica, que foi o tema da aula passada, forte aí presente na literatura infantil Monteiro Lobato. Monteiro Lobato que foi aí um inovador, né, um escritor que trouxe uma linguagem totalmente diferente para os seus livros. E ele já não ficava tanto preso na moralidade, né? Ele tinha crianças peraltas e bagunceiras. A leitura das suas obras era uma leitura divertida, né? Tinha algumas com fundo de moral? Tinha, mas não todas, né? Então, ele inovou. Depois dos anos 70, nós começamos a ter também ótimos autores, né, voltados aí para a literatura infantil. A partir dessa década, então, as obras começaram a ter muito mais qualidade, né? E até os dias de hoje, né, pessoal? Então, a literatura infantil, ela ainda é envolta, né, de uma... Ainda há muita discussão sobre isso, do que eu vou colocar na literatura infantil. Porque quando eu falo em literatura, eu falo em obra, né, numa obra artística. E a partir do momento que eu falo assim para o artista, né, ó, você não pode isso, você não pode aquilo ou aquilo outro, né, você está amarrando aí o artista. Então, existem muitos questionamentos. Então, hoje, a literatura infantil, ela não tem só um fundo moral, né, ela tem algumas com fundo moral, fundo pedagógico, mas não todas. Muitas delas, elas servem para entreter as crianças também, tá?
Aqui fala também, né, que é frequente hoje em dia, pessoal, essa questão da manipulação das crianças. A literatura infantil ela é muito utilizada desde a sua criação para manipulação de massa, né? Quando eu falo em manipulação de massa, é quando eu utilizo dos meios de comunicação para incutir aí nas pessoas uma determinada informação, né, de uma maneira a qual elas vão acreditar e eu terei manipulação. Né? Então, ainda, até hoje, na literatura infantil, eu tenho muito apelo visual, por exemplo, nas capas coloridas, páginas pop-up. Né? Páginas pop-up são aquelas a qual eu abro o livro e me surge um castelo. Né? Então, isso é muito apelo visual. Temáticas consideradas tabu, né, como morte e sexualidade, são censuradas, seja nas editoras ou pelos mediadores de leitura, né, sobretudo sobre os pais e a escola. Então, existe sim muita censura. Os livros destinados à infância sofrem a tendência de oferecer a mesma segurança que o pedestal onde a criança foi posta pela sociedade dominadora moderna. Então, hoje, gente, eu falava lá antes do século XVII, a criança participava de todos os momentos, tristes ou felizes, ou tragédias, enfim, né, o que fosse, a criança participava. Hoje, a criança ela é colocada, né, a parte de determinados assuntos, de determinadas situações. Né? Então, tem essa questão da sociedade dominadora. Né? A sociedade domina o que a criança vai ler. Hoje a gente não liga a televisão e no horário da manhã, por exemplo, um canal fechado infantil, não tem muita propaganda de brinquedos. O que é isso? É manipulação. Manipulação das nossas crianças. Né? Comprem, porque é divertido. Deixa sua criança assistindo muito tempo canais infantis, vocês verão o que eu estou dizendo. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, que é o do João Felpudo. João Felpudo, então, foi um livro publicado na Alemanha, em 1858. Ele tornou-se um marco da história da literatura infanto-juvenil porque ele foi o primeiro livro, então, que trouxe de uma maneira bem clara a ilustração. Né? Então, esse livro ele traz o texto verbal e o não verbal, que é a ilustração, né? E ele foi feito aí de uma maneira muito explícita, tá? Ele foi lançado no Brasil em 1942, foi reeditado, né, há pouco tempo, mantendo aí todo o conteúdo original. Então, é uma obra de 1942, tá? Ele tem, então, texto e ilustração que se conversam, que são muito explícitos. Ele foi muito difundido, então, na época da primeira publicação. Hoje, se eu for pegar essa nova publicação, ela vai causar, então, arrepios nos leitores de hoje, né? Ela tem um caráter explicitamente pedagógico. Eu até peguei o arquivo aqui para vocês, eu vou enviar também, tá? Mas eu tenho esse daqui, ó, o João Felpudo. João Felpudo, gente, é um menino muito porquinho, que não toma banho, não corta o cabelo, ele deixa as unhas crescerem, não corta as unhas. Por isso que ele é o João Felpudo. Aqui, ó. Este é o rei do desmazelo. Não corta a unha nem cabelo, pois tem preguiça de tudo. Tudo cresce e ele não corta. Tem preguiça e nem se importa de que o chamem de João Felpudo. Então, esse livro ele já começa contando da história aí de um menino que é, né, o rei do desmazelo. Ele não tá nem aí com a opinião de ninguém, ele é sujinho mesmo, né, e não tô nem aí. Aqui eu tenho, né, a questão da história e da ilustração. Eu queria mostrar aqui para vocês essa historinha aqui, ó. Paulina pega fogo. Vou mandar esse arquivo para vocês, aí depois vocês leem todas as histórias, é bem legal. Paulina pega fogo. Estão em casa sozinhos Paulina e seus 2 gatinhos, né? Então, a gente vê que a ilustração, ela conversa de uma maneira muito... há uma sinergia muito grande entre o texto e a imagem, né? A imagem retrata fielmente o que o texto diz, tá? Paulina é um tanto levada.
Brincou muito e, enfim, cansada, sem ter mais com o que brincar, do que é que se foi lembrar? Vendo uns fósforos na mesa, aqui os fósforos, né? Disse, que bom, que surpresa, vamos ter um novo jogo. Miau, miau, não brinque com fogo, diz o gatinho a Paulina. Deixe os fósforos, meninas. Então, ó, menina, então aqui a gente já vê, né, o gatinho repreendendo a Paulina, mostrando aí para as crianças, não devem mexer com fogo. Paulina desobedece. Risca 1, 2, a chama desce. Então, mostra também, né, ó, a repreensão, a menina desobediente, não obedece os gatinhos. O que acontece com a menina? A menina pega fogo. Olha que legal. E o vestido se incendeia. Paulina grita e esperneia. E quanto mais ela tenta correr, mais o fogo aumenta. Que triste história foi esta de Paulina. Eis o que resta: uma gatinha chorando, um gatinho soluçando, dois sapatinhos no chão, uma fumaça e um carvão. Então, essa é a obra do João Felpudo, né? Por isso que fala aqui no nosso material que ela é de caráter explicitamente pedagógico, tá? Ela mostra o que acontece de fato se a criança ficar brincando com fogo. Né? Então, hoje em dia, esse tipo de publicação, sim, causa arrepios nos pais e educadores. Então, voltando a falar dessa literatura como forma de expressão artística, né, está essencialmente atrelada à liberdade, não se dispõe a dominações de qualquer natureza. Aqui eu volto a falar, gente, da questão da literatura como forma artística, como uma arte. A arte, ela não pode sofrer dominações, né? A partir do momento que eu coloco restrições para determinada arte, ela deixa de ser uma expressão artística, né? Então, muitos acadêmicos torcem o nariz diante do adjetivo infantil, né? Pela suposição de que toda produção para criança obedece uma ordem outra, seja pedagógica ou seja moralizante, mas não a arte. Tá? Então, aceita ou não, a produção literária que é destinada às crianças cresceu. Então, eu tenho lá, né, depois da década de 70, que foi um pouco do que a gente falou na aula passada, né, um crescimento muito grande da literatura infanto-juvenil, né, passou essa época, então, gente, ela passou a integrar a prática escolar oficialmente. Tá? Então, por isso também houve um crescimento muito grande, porque além de entreter as crianças, educar, moralizar, passou também a integrar a prática escolar. Né? Então, de lá para cá, essa produção aumenta. Em quantidade e qualidade também, tá, pessoal? Então, conquistando leitores, sejam de faixas etárias baixas, sejam crianças, infantis, até, né, leitores mais velhos, né? Atiçando discussões acadêmicas acerca dessa modalidade. Aqui eu tenho um trecho, né, do relato da Cecília Meirelles, 1984. Cecília Meirelles, então, uma grande escritora aí da literatura infantil juvenil. Ela fala assim, ó, que são as crianças, na verdade, que delimitam o que deve se ler ou não, né? Porque se é uma arte voltada para a criança, é a criança que tem que opinar se aquela arte é boa ou não, e não o adulto, né? E aí a criança delimita com a sua preferência. Né? Então, ó, criança que delimita com a sua preferência. Costuma se classificar como literatura infantil que para ela se escreve. Seria mais acertado, talvez, assim classificar o que elas leem com utilidade e prazer. Não haveria, pois, uma literatura infantil a priori, mas a posteriori. Então, o que ela diz aqui? Que quem tinha que dizer se aquela literatura é ideal ou não são as crianças, que são o seu público, seus leitores, né? Que diriam qual é a preferência delas. Né? Então, não haveria uma literatura infantil a priori, mas a posteriori, né? Então, a leitura de uma obra infantil hoje vai trazer resultados, sim, mas posteriormente, né? Convido vocês, então, para fazer uma reflexão.
Vocês, né, momento de infância, vamos voltar aí ao passado. Vocês se recordam de ter hábitos de leitura durante a infância? Esses hábitos estavam condicionados à presença de um mediador? Quem era esse mediador? Né? E quais livros marcaram a sua infância? Você saberia dizer por que esses livros foram importantes para você? Então, pessoal, tenta resgatar essas memórias aí. Vocês tiveram muitos, poucos livros, nenhum, né? Vocês se recordam de lerem na infância de vocês? Seus pais, seus educadores, eles liam, né? Então, vamos levantar aí, a gente vai ter hoje uma aula, né, online, vamos levantar essas questões, tá bom? Relações entre palavra e imagem. Pessoal, esse item é muito importante na literatura infantil juvenil, porque a ilustração, gente, ela é importante, assim como a palavra, né? Então, o que tá verbal ali na obra, ele tem que se comunicar com a ilustração, com o não verbal, né? Só que o que acontece? A ilustração, no livro infantil, ele é muitas vezes entendida como uma facilitadora da leitura, né? Então, a ilustração ela é muito importante, né? E ela é entendida como isso, muitas das vezes, porque eu tenho um livro voltado para crianças não alfabetizadas. Essas crianças não sabem ler, elas vão, no momento de manusear aquele livro, conseguir ouvir a história, ver a imagem, elas vão conseguir entender. Muitas das vezes elas não sabem ler, mas elas vendo a imagem, elas entendem a história, né? O leitor iniciante, então, essa criança, não tendo total domínio sobre a língua, encontraria na imagem um apoio para compreender o texto. Ela pode, então, através disso, antecipar ou confirmar a mensagem lida no texto. Isso é interessante, gente, porque existem ilustrações que antecipam o que vai vir no texto. Outras simplesmente confirmam, tá? Então, são características das ilustrações, né? Então, esse artista, né, que faz a ilustração, ele muitas das vezes antecipa o que virá no texto. Ou ele simplesmente, né, copia o que está ali no texto, né? Só confirma o que está sendo dito. Por essas ilustrações serem meros acessórios, era comum que o ilustrador não recebesse créditos pelo seu trabalho na capa do livro. Então, era muito comum, né? Porque a ilustração, o que era importante era o texto, a ilustração era só um acessório, né? Então, por ser só um acessório, não se dava tanta importância, tanto crédito, né? Existem, então, pessoal, importante isso daqui, são as relações semânticas entre imagem e texto, tá? Entendemos por relações semânticas as possíveis contribuições que os elementos verbais e imagéticos oferecem na construção de um ou mais significados. Então, o que o texto e a imagem diz, né, em determinada obra? Eu tenho a questão da dominância. Quando o texto ou a imagem dominam a mensagem principal de tal forma que a exclusão do outro código não compromete a informação. Então, existem obras a qual a leitura se sobressai tanto da imagem que nem precisaria daquela imagem, né? Então, o texto está dominando a imagem. Outros, eu tenho uma imagem tão excelente, tão, né, significativa, tão bem feita, que ela domina o texto. Se nem tiver texto, eu consigo entender o que está me dizendo. Eu tenho a redundância. Quando a informação, né, então, na redundância, quando a informação da imagem do texto remete à mesma mensagem, né, há uma conversa, uma sinergia. Então, lembram da historinha que eu mostrei para vocês do João Felpudo, né, da menininha que pegava fogo? Ali eu tenho uma redundância, onde o que diz no texto está na imagem. Não há antecipação, não há dominância de um com o outro, né? Há uma redundância. Complementariedade, imagem e texto compartilham em reciprocidade a importância da construção da mensagem, né? Aqui, pessoal, eu tenho a questão da redundância, né? Ambos estão repetindo a mesma informação. A complementariedade é quando eu tenho compartilhamento. A imagem está complementando o texto, ou o texto complementa a imagem, tá? Eu tenho também questões que me mostram aí uma discrepância, uma contradição, né? Onde ou o texto ou a imagem, né? Quer dizer, o texto e a imagem não condizem. O texto está dizendo uma coisa, a imagem diz outra,
né? Então, é uma forma artística, sim, tá? Mas é onde acontece uma discrepância. Aqui eu tenho um exemplo onde há discrepância. Esse pintor, né, René Magritte, é lá de 1929, né? Um exemplo, então, perfeito para discrepância. Ele trabalhava muito com essas obras, né? Suas obras, suas pinturas, todas elas traziam essa questão de contradição, né? Aqui eu tenho uma imagem onde mostra um cachimbo e aqui embaixo diz que isso não é um cachimbo, né? Então, fica aí a reflexão. Qual seria, então, a intenção desse autor em fazer uma obra onde ele mostra um cachimbo e diz que não é um cachimbo? Né? Então, o que vocês acreditam aí que seja? Por que será que esse autor utilizava aí desse estilo de arte, tá? Fica aí a reflexão para mais tarde. Eu trouxe uma outra obra que mostra, pessoal, de uma maneira muito divertida e excelente, ilustração assim maravilhosa. Não sei se vocês conhecem esse livro, A Casa Sonolenta, mas esse livro, gente, eu tenho um texto, né, pobre e uma ilustração maravilhosa, né? Uma ilustração que, sem essa ilustração, essa obra não seria nada, tá? Porque os textos são curtinhos, então eu tenho uma ilustração que se sobressai, que ela, né, ela complementa, assim, a obra de uma maneira extraordinária. Porque aqui, ó, eu tenho iniciando o livro, vocês podem perceber que o livro tem uma capa azul, né? Mostra, então, todo mundo dormindo em cima de uma cama. Então, ó, começa, era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo. A gente pode perceber que o clima é chuvoso, é tardezinha, né? Eu tenho, ó, nessa casa uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Vocês podem ver que aqui, ó, na ilustração, ele dá para nós, né, uma sensação de tranquilidade, de sono. Tá todo mundo dormindo, ó. Tá escuro, um tom azul, chuva, né, no desenrolar aí da história, né, o menino levanta, vai para a cama. Vocês podem ver que o texto ele é repetitivo, né, e ele é repetitivo justamente para trazer essa questão de tranquilidade. Ó, vem o cachorro, deita na cama. Eu posso ver, gente, que essa ilustração ela antecipa os fatos. Vocês percebem que o cachorro está aqui e o gato está espreguiçando? Na próxima cena, ó, o gato já está aqui, né? O próximo personagem a aparecer na história é o ratinho, ó. Aqui não fala de rato. Em momento algum do texto fala do rato, mas o rato está aqui, ó. Na próxima cena, ó, ratinho tá aqui dormindo. Vocês podem perceber que as imagens vão ficar mais nítidas. Aqui eu tenho, né, um azulzinho claro, meio borradinho. Aqui os móveis já vão ficando mais nítidos, o azul vai ficando mais marcante, tá? Eu tenho uma pulguinha, né? Aqui é o momento da história onde entra a pulga. A pulga, ó, ela pica o rato. Tá vendo estão vendo as cores? Já estão mais nítidas, mais fortes. A partir de agora, as cores vão ficando cada vez mais vibrantes, né? Ó, o gato fica assustado, arranha o cachorro, que bate aí no menino, que bate na vovó. Tá vendo aqui, ó? Raiou o dia. Tá tudo amarelo. Né? Então, a ilustração aqui, ela é perfeita. Ó, quebrou a cama. Tá todo mundo feliz e acordado. Numa casa sonolenta onde ninguém mais estava dormindo. Né? Então, aqui é um exemplo, gente, onde a ilustração ela foi feita de uma maneira, assim, extraordinária. Vou mandar esses arquivos para vocês, tá? E bons estudos, pessoal. Até mais.